Se o apóstolo Paulo escrevesse a carta aos Gálatas hoje, ele provavelmente seria bloqueado nas redes sociais, excluído de púlpitos e acusado de intolerância até mesmo por líderes cristãos. Chamariam sua carta de ofensiva, radical e talvez até de legalista. O que poucos percebem é que a mensagem de Gálatas não foi escrita para agradar às sensibilidades religiosas. Ela foi escrita para expor um veneno que continua matando silenciosamente. O falso evangelho que mistura a graça de Cristo com o esforço humano. E o mais assustador é que 2000 anos depois, esse mesmo veneno está mais presente do que nunca, travestido de piedade, envolto em linguagem evangélica, mas com o mesmo efeito paralisante: escravizar em nome de Deus. E ainda tem gente achando que a carta aos Gálatas é só um registro do passado. Se você também percebe o quanto essa mensagem continua viva, cortante e necessária, então este canal foi feito para você. Clica aí para se inscrever e caminhar com a gente nesse evangelho que liberta sem negociar. O tom urgente da carta aos Gálatas reverbera como um trovão até os nossos dias. Paulo escreve sem rodeios, quase em tom de desespero, denunciando uma distorção do evangelho que ameaça corromper a essência da fé cristã. O apóstolo não tenta suavizar suas palavras, tampouco busca consenso com os líderes religiosos de sua época. Ele expõe a confusão instalada entre os cristãos da Galácia, onde muitos estavam abandonando a liberdade do evangelho para voltar ao jugo da lei. A força das palavras em Gálatas capítulo 1, versículo 6, onde ele expressa espanto por estarem tão depressa se desviando daquele que os chamou, ecoa ainda com desconforto entre os que preferem um cristianismo inofensivo e diplomático. É incômodo perceber que, em pleno século XXI, o mesmo espírito que dominava a Galácia ainda circula com vigor dentro de muitas comunidades de fé. Há um esforço contínuo em substituir a simplicidade da fé em Cristo por sistemas religiosos que tranquilizam a consciência, mas aprisionam a alma. O que Paulo combateu com firmeza, a ideia de que a salvação pode ser mantida por obras humanas, hoje ressurge com novos nomes, mas com o mesmo veneno. O desconforto que Gálatas provoca está justamente aí. Ela confronta estruturas que nos fazem sentir bons o bastante, sem que precisemos de arrependimento e dependência da graça. A maioria das pessoas aceita com facilidade um evangelho que oferece conforto, mas reluta diante de uma mensagem que exige renúncia do ego espiritual. Gálatas não é uma carta para quem busca validação religiosa. É uma exortação para aqueles que desejam a verdade, mesmo que ela arranhe suas certezas mais queridas. O texto desmascara a tentativa humana de controlar a salvação por meio de regras, tradições ou comportamentos. E esse é um tipo de confronto que nenhuma geração acolhe com entusiasmo. Em um tempo onde a tolerância é exaltada acima da verdade, Paulo seria cancelado antes mesmo de terminar o primeiro capítulo. É quase inevitável pensar que se essa carta fosse escrita hoje, ela seria rejeitada por boa parte das igrejas que a leem em voz alta aos domingos. Seria chamada de radical, ríspida e até legalista, embora seu propósito seja justamente o oposto: libertar do legalismo. Isso nos leva a refletir sobre a verdadeira razão pela qual esse texto ainda incomoda tanto. Talvez porque ele revela que ainda estamos muito mais próximos da Galácia do que gostaríamos de admitir. Não é que a carta seja dura demais, é que nossas convicções são frágeis demais para lidar com uma verdade tão cortante. Enquanto muitos buscam uma espiritualidade pacificada, sem conflitos doutrinários e sem tensões morais, Paulo nos lembra que há um evangelho verdadeiro e há imitações perigosas. Essa carta continua sendo uma ferida aberta no orgulho de uma fé baseada em méritos.
É por isso que Gálatas ainda provoca reações tão intensas. Ela exige que renunciemos ao nosso controle religioso e confiemos plenamente na obra consumada de Cristo. Quando lemos Gálatas sob a ótica moderna, é fácil imaginar Paulo sendo acusado de intolerância ou radicalismo. Sua firmeza, sua linguagem direta e sua recusa em negociar princípios doutrinários poderiam, no contexto atual, ser taxadas como fanatismo religioso. Mas uma análise mais atenta revela que não se trata de rigidez vazia, e sim de um zelo profundo pela integridade do Evangelho. Em Gálatas capítulo 4, versículo 16, Paulo pergunta: "Tornei-me vosso inimigo por dizer a verdade?" Uma frase que resume perfeitamente o desconforto gerado por aqueles que, por amor, se recusam a mentir para agradar. Não se pode confundir o zelo verdadeiro com o espírito sectário que persegue quem pensa diferente. Paulo não estava promovendo divisão por vaidade pessoal, mas estava protegendo uma revelação recebida diretamente de Cristo. Sua autoridade não vinha de um cargo humano ou de um sistema teológico, mas da experiência viva com o Senhor ressurreto. Por isso, ele não se submetia a debates superficiais, nem temia o julgamento dos que torciam as Escrituras. O que para muitos soaria como arrogância, era, na verdade, a convicção de alguém que conhecia o valor do que carregava. Hoje, numa era onde a verdade é relativizada e qualquer posição firme é tida como agressão, Paulo enfrentaria a resistência não apenas fora da igreja, mas também dentro dela. Provavelmente seria rotulado como um intolerante, acusado de pregar uma mensagem dura, exclusiva e que não dialoga com as sensibilidades do público moderno. No entanto, sua paixão pela verdade não o tornava insensível, apenas determinado. Ele entendia que comprometer a mensagem era comprometer vidas, e por isso preferia ser mal interpretado a ser infiel à missão. O contraste entre o que Paulo fez e o que hoje se espera de um líder religioso é brutal. Espera-se diplomacia, adaptabilidade e um discurso que una todos, mesmo que às custas da verdade. Mas Paulo não pregava para agradar. Ele não buscava seguidores, buscava frutos. Sua motivação era o amor genuíno, o tipo de amor que corrige, que confronta e que se recusa a deixar o outro seguir iludido. A fidelidade à verdade era a maior expressão de cuidado com os Gálatas, ainda que isso o fizesse parecer duro. O Evangelho não precisa de defensores bajuladores, mas de proclamadores fiéis. Paulo personifica isso. Sua postura firme não era resultado de fanatismo, mas de uma reverência profunda ao Deus que o resgatou. Ele nos ensina que ser mal compreendido por amar a verdade é parte do preço de seguir um Cristo que também foi rejeitado por não se curvar ao sistema religioso do seu tempo. Liberdade em Cristo não é anarquia espiritual, mas para os que vivem da performance religiosa, qualquer liberdade que escapa à sua régua soa como rebeldia. É por isso que a mensagem de Gálatas foi, e ainda é, um escândalo. Paulo afirma com ousadia que fomos libertos para viver livres, e não para voltarmos ao jugo da escravidão. A carta denuncia uma espiritualidade que se contenta com aparências, mas que está acorrentada à busca incessante por aprovação religiosa. Gálatas capítulo 5, versículo 1 declara: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou." Essa liberdade, no entanto, continua sendo motivo de desconforto entre aqueles que baseiam sua fé em controle e não em comunhão. Muitos confundem liberdade com desordem e acabam preferindo o conforto da escravidão espiritual do que o risco da graça verdadeira. Há uma segurança aparente em viver por regras, pois elas oferecem parâmetros visíveis de espiritualidade. Mas Paulo expõe a tragédia dessa lógica, tentar ser aperfeiçoado na carne aquilo que começou no espírito. A liberdade proposta por ele é uma que exige maturidade, porque não é guiada por listas externas, mas pela sensibilidade interna ao Espírito Santo.
Isso escandaliza os religiosos, pois tira deles o poder de julgar, de medir e de controlar a fé alheia. A graça desarma o orgulho humano, e isso é intolerável para quem deseja méritos espirituais. A liberdade em Cristo acaba sendo vista como ameaça por aqueles que fizeram da religião um sistema de status. Em vez de celebrarem a vida livre que o Evangelho oferece, muitos preferem vigiar os outros, impondo fardos que nem eles conseguem carregar. A radicalidade de Paulo está em revelar que qualquer retorno à lei, como caminho de justificação, é uma traição à cruz. E essa denúncia mexe profundamente com estruturas religiosas que ainda hoje se escondem atrás de vernizes doutrinários. Essa liberdade não é libertinagem, mas é um tipo de vida que confia mais na transformação do espírito do que na repetição de regras. Quando Paulo fala de viver pelo espírito e não pela carne, ele aponta para uma realidade superior, onde o caráter de Cristo é formado de dentro para fora, e isso exige rendição, não apenas disciplina. Exige relacionamento, não apenas obediência mecânica. E é justamente essa profundidade relacional que tanto incomoda os sistemas religiosos, pois ela escapa ao controle humano. A verdadeira liberdade cristã continua sendo um escândalo, porque ela nos tira da escravidão disfarçada de piedade e nos coloca no terreno incerto, porém glorioso, da dependência total de Deus. Quem vive da aparência teme essa liberdade. Quem vive da graça a abraça com temor e alegria. A tragédia dos Gálatas não foi o abandono declarado da fé em Cristo, mas a substituição sutil do verdadeiro evangelho por uma versão contaminada. Paulo deixa isso claro logo no início de sua carta, afirmando que estavam seguindo um outro evangelho que, na verdade, não é outro, conforme registrado em Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Essa distinção é crucial. O perigo não está apenas no afastamento evidente da verdade, mas principalmente nas distorções mascaradas de piedade, que soam corretas, mas anulam a cruz de Cristo. Em nome do zelo, muitos se tornaram propagadores de heresias disfarçadas de santidade. O zelo, quando não está submisso à verdade revelada, pode se tornar um instrumento de destruição espiritual. Isso foi o que Paulo combateu com tanta firmeza. Mestres que, embora aparentemente piedosos, ensinavam uma doutrina que desfigurava o evangelho da graça. A introdução de preceitos da lei mosaica como requisito para a justificação não era uma questão de detalhes doutrinários, mas uma afronta direta à suficiência da cruz. A aparente devoção desses mestres não os tornava menos perigosos. Pelo contrário, sua influência era ainda mais destrutiva, pois enganava com aparência de fidelidade. Esse padrão se repete com inquietante frequência nos dias de hoje. Há uma quantidade crescente de pregadores e líderes que, com discurso inflamado e aparência de autoridade espiritual, ensinam práticas que distorcem o cerne do Evangelho. São mensagens que exaltam o esforço humano, que impõem fardos que Cristo já carregou e que substituem a comunhão com Deus por métodos e regras que mais aprisionam do que libertam. O zelo por fazer o certo se torna, nesse contexto, um agente de escravidão, pois desloca o foco da obra de Cristo para a performance do crente. Não basta estar apaixonado por Deus, é necessário estar alinhado à sua verdade. A paixão sem discernimento pode conduzir à idolatria do próprio esforço, e isso é uma forma sutil de rebelião espiritual. Paulo sabia disso, e por isso sua repreensão aos Gálatas era tão intensa. Ele não tolerava a ideia de que o evangelho pudesse ser adulterado sem consequências eternas. Um evangelho diferente não é apenas uma alternativa teológica, é uma armadilha que conduz ao engano e à morte espiritual. O zelo, portanto, precisa ser redimido pela cruz.
Ele só é válido quando nasce da verdade e permanece submisso ao Espírito. Quando o fervor religioso se desvia da centralidade de Cristo, o que sobra é um cristianismo deformado, que impõe medo em vez de fé e controle em vez de amor. Esse é o retrato do zelo que vira heresia. Começa com boas intenções, mas termina negando o próprio Evangelho. Desde os tempos dos Gálatas, a tensão entre legalismo e graça tem dividido comunidades, famílias e consciências. O coração humano, inclinado ao controle e à meritocracia, se vê em constante conflito com a radicalidade da graça de Deus. Essa tensão está retratada com força em Gálatas capítulo 3, versículo 3, onde Paulo questiona: será que, tendo começado pelo Espírito, agora quereis aperfeiçoar-vos pela carne? A pergunta ressoa como um espelho para a nossa fé moderna, que muitas vezes começa na graça, mas tenta se sustentar no esforço humano. O legalismo oferece uma segurança ilusória. Ele propõe regras claras, resultados visíveis e um senso de superioridade espiritual. Mas por trás dessa fachada há medo, comparação constante e uma profunda desconexão com a obra do Espírito. Já a graça, embora escandalosa, nos convida a uma liberdade que só é possível quando confiamos inteiramente em Cristo. Não há espaço para o orgulho na graça, pois tudo nela vem dele e tudo volta para ele. Esse é o ponto que mais fere o ego religioso. A graça elimina qualquer possibilidade de vanglória humana. Dentro das igrejas, esse conflito se manifesta em pequenas atitudes e grandes decisões. Grupos que se julgam mais espirituais por seguirem determinadas práticas. Lideranças que exigem padrões exteriores como prova de santidade. E crentes que se sentem constantemente culpados por não alcançarem um ideal impossível. Tudo isso é fruto de um ambiente legalista onde a graça é mencionada, mas não vivida. E quando a graça não é vivida, a cruz perde seu poder prático no cotidiano dos crentes. O que torna essa batalha tão intensa é o fato de que o legalismo veste a roupa da piedade. Ele parece zelo, mas é controle. Parece disciplina, mas é medo. E em meio a essa confusão, muitos vivem presos a um cristianismo de aparência, enquanto suas almas murcham embaixo de pesos que Cristo nunca colocou. O Evangelho da Graça, ao contrário, não anula a santidade, mas a torna fruto do amor e não da obrigação. Quando entendemos que somos aceitos, é que começamos a viver de forma que agrada ao Pai, não por medo, mas por gratidão. O conflito entre graça e legalismo não é uma disputa teológica distante, é uma guerra diária travada dentro de cada coração que busca agradar a Deus. Por isso Gálatas é tão atual. Ela nos chama de volta à essência do Evangelho, nos lembrando que não há outro fundamento além de Cristo. A cruz não é um ponto de partida, é o caminho todo. E se voltarmos à lei como caminho para a justiça, estamos negando o que o céu já declarou completo. Paulo era um homem livre de amarras humanas, porque sua fidelidade estava enraizada em Deus, não nas expectativas das pessoas. Ele deixou isso claro aos Gálatas, ao declarar que, se ainda estivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo, como vemos em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Essa afirmação é tão poderosa quanto desconfortável. Ela revela um dos maiores perigos do nosso tempo: adaptar a mensagem do Evangelho para que ela caiba nas preferências culturais, emocionais ou sociais da audiência. Hoje, vivemos em uma sociedade que valoriza o discurso agradável e a validação constante. Nesse cenário, pregar uma mensagem que confronta, que exige arrependimento e que aponta para a exclusividade de Cristo é visto como uma ofensa. Por isso, muitos líderes e pregadores caem na tentação de suavizar o Evangelho, tornando-o palatável, aceitável e, em última instância,
inofensivo. Mas o Evangelho não é uma proposta de autoajuda. Ele é a boa nova que salva, mas antes disso, fere o orgulho humano ao revelar sua total falência diante de Deus. O desejo de agradar não é em si maligno, mas se torna um ídolo quando começa a moldar nossa fidelidade. O Evangelho precisa ser anunciado com amor, mas nunca com medo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele demonstra amor ao confrontá-los. Sua repreensão é prova de zelo, não de arrogância. Ele sabia que, ao se calar para evitar desconforto, estaria cooperando com o engano. Hoje, muitos silenciam ou deturpam a verdade em nome de uma suposta paz. Mas o silêncio diante do erro é também uma forma de traição. O preço da verdade é muitas vezes o desconforto das multidões. Mas essa foi a escolha de Cristo. E essa foi a trilha que Paulo seguiu. Os apóstolos não foram perseguidos por prometer prosperidade, mas por denunciar o pecado e apontar para um reino que exige entrega total. Se nosso evangelho não provoca nenhuma reação, talvez ele não seja o mesmo que abalou o mundo no primeiro século. A verdade, quando proclamada com integridade, sempre causará algum tipo de escândalo. Pregar o Evangelho de Cristo é, antes de tudo, um ato de coragem. É resistir à tentação de agradar em troca de aplausos, curtidas ou crescimento numérico. É preferir ser rejeitado pelos homens do que infiel ao chamado divino. Paulo nos mostra que um evangelho moldado para agradar é um evangelho vazio de poder. E onde não há poder de transformação, não há evangelho de verdade. O amor de Paulo pelos Gálatas não o impediu de falar verdades duras. Pelo contrário, foi justamente por amá-los que ele escolheu não edulcorar a mensagem. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 16, ele lança uma pergunta desconcertante. Tornei-me vosso inimigo por vos dizer a verdade? Essa pergunta ecoa com força nos tempos atuais, onde a franqueza é frequentemente confundida com agressividade e onde o silêncio é considerado sinal de maturidade. Paulo sabia que, ao confrontar seus irmãos, poderia ser mal interpretado, rejeitado ou até odiado. Ainda assim, escolheu permanecer fiel à verdade que salva, mesmo que isso o tornasse impopular. Falar a verdade em tempos de relativismo é como acender uma luz em uma sala onde todos preferem permanecer nas sombras. Há uma resistência natural à correção, especialmente quando ela desestabiliza certezas religiosas que ofereciam conforto. Mas o papel de um verdadeiro servo de Deus não é preservar o bem-estar emocional das pessoas às custas da verdade, e sim anunciar com amor e firmeza o que Deus revelou. Paulo não era movido por impulsos de superioridade espiritual, mas por uma urgência santa. Ele sabia que o engano, por mais confortável que parecesse, levava à morte. A dor provocada pela verdade é diferente da ferida causada pelo julgamento. A verdade fere para curar, não para condenar. Paulo não estava interessado em acusar os Gálatas, mas em despertá-los. E essa distinção é essencial. Confrontar não é rejeitar, é chamar de volta. Hoje, em muitas comunidades, há um silêncio ensurdecedor diante de desvios doutrinários e comportamentos destrutivos, tudo em nome da unidade e da paz. Mas unidade sem verdade é ilusão, e paz construída sobre a mentira é apenas tranquilidade antes da ruína. Não se trata de uma defesa da rigidez. A mensagem de Paulo é profundamente pastoral, mas não complacente. Ele nos ensina que, às vezes, amar alguém exige dizer o que essa pessoa não quer ouvir. Uma fé que não suporta a verdade não está alicerçada em Cristo, mas em conveniências humanas. O verdadeiro evangelho é como um bisturi nas mãos do Espírito. Ele corta para remover o que mata e restaurar o que foi ferido. Por isso, resistir à verdade é resistir à própria cura que Deus quer realizar. O preço por não suavizar a mensagem pode ser alto: rejeição, incompreensão,
isolamento. Mas o preço por omitir a verdade é infinitamente maior. Almas perdidas, igrejas doentes e uma fé sem raiz. Paulo não quis ser amado à custa da verdade. Ele preferiu a solidão de um profeta fiel ao conforto de um mensageiro popular. E, ao fazer isso, deixou um legado de coragem e integridade que a igreja de hoje precisa desesperadamente redescobrir. A denúncia feita por Paulo aos Gálatas é uma das mais severas de todo o Novo Testamento. Ele afirma que, ainda que um anjo do céu pregasse outro evangelho diferente daquele que já fora anunciado, deveria ser considerado maldito, como está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Não há suavidade nesse alerta. Paulo está lidando com uma questão de vida ou morte espiritual. Um evangelho adulterado não é apenas uma doutrina errada, é uma maldição disfarçada de fé. E o mais alarmante é que essa ameaça não se restringe ao passado. Ela continua viva, se multiplicando em púlpitos, plataformas digitais e corações mal instruídos. Nos dias de Paulo, o outro evangelho era uma combinação da fé em Cristo com a observância da lei mosaica. Hoje, ele assume outras formas. O evangelho da prosperidade, o evangelho do coaching, o evangelho do medo, o evangelho da autojustificação. Todos eles têm algo em comum. Removem a centralidade da cruz e colocam outro fundamento no lugar. Isso os torna automaticamente falsificações espirituais. O que Paulo chama de maldição não é uma expressão retórica exagerada. É uma descrição precisa de uma mensagem que, ao ser acolhida, separa o homem da graça e o conduz à escravidão. A gravidade do outro evangelho é que ele parece, à primeira vista, legítimo. Suas palavras são parecidas, suas referências bíblicas estão presentes, suas promessas são sedutoras. Mas sua base é podre. Ele encanta o ouvido, mas endurece o coração. Ele oferece soluções imediatas, mas destrói lentamente a fé verdadeira. Por isso, Paulo não economiza palavras. Ele compreende que deixar um evangelho falso prosperar entre os irmãos é permitir que uma enfermidade espiritual se espalhe como uma praga no rebanho de Deus. O problema não é apenas o que esse outro evangelho ensina, mas o que ele impede. Ele impede o arrependimento genuíno, a dependência radical de Deus, a humildade diante da cruz. Ele oferece um caminho largo, onde o ego não é confrontado e onde Deus é um meio para os fins humanos. Esse tipo de evangelho atrai multidões, mas não forma discípulos. Enriquece pregadores, mas não transforma vidas. E o mais trágico, cega as pessoas para sua real condição diante do Senhor. Paulo nos convida a um critério simples, mas inegociável. O evangelho é verdadeiro, se exalta a cruz, a graça e a glória de Deus. Todo o resto deve ser rejeitado, ainda que venha com unção aparente, sinais e discursos encantadores. O outro evangelho não é apenas um desvio, é um veneno. E como tal, precisa ser identificado e eliminado com urgência, antes que destrua tudo o que é vivo dentro da igreja. Quando Paulo confronta os Gálatas por tentarem se justificar pelas obras da lei, ele não está criticando apenas práticas religiosas antigas. Está revelando um padrão recorrente do coração humano. A tentativa de conquistar aceitação diante de Deus por méritos próprios. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10, ele é enfático ao dizer que todos os que dependem das obras da lei estão debaixo de maldição. Esse é um alerta que atravessa os séculos e se instala com precisão nos nossos dias. Porque embora ninguém mais esteja sendo circuncidado por obrigação religiosa, muitos ainda vivem segundo leis não escritas, impostas por culturas eclesiásticas e tradições humanas. Hoje, as obras da lei assumem formas modernas,
podem ser vistas na exigência de comportamentos exteriores como prova de espiritualidade, na imposição de usos e costumes como condição para pertencimento e na idolatria das formas litúrgicas em detrimento da essência espiritual. São práticas que até parecem piedosas, mas que, no fundo, negam a suficiência da graça. Elas constroem uma espiritualidade baseada em performance, onde o crente vive na tensão constante de fazer por merecer, como se a cruz não tivesse sido suficiente. A piedade verdadeira nasce do Espírito, mas o legalismo finge ser piedoso ao multiplicar exigências externas. Isso gera uma fé pesada, culpada, que mais afasta do que aproxima. Quando o Evangelho é contaminado por regras humanas, a graça perde sua fragrância e a fé se torna uma obrigação triste. Muitos vivem essa realidade sem perceber. Oram por medo, jejuam por culpa, congregam por pressão. São devotos da religião, mas não conhecem a liberdade do Evangelho. Vivem como os Gálatas, fascinados por um Evangelho que exige sacrifícios que Cristo já consumou. Paulo não condena a disciplina nem despreza a obediência, mas ele a coloca em seu devido lugar, como fruto e não como raiz. A obediência que agrada a Deus é aquela que nasce da fé e não do medo da rejeição. A verdadeira piedade não é medida por quantas regras seguimos, mas por quanto nos rendemos. E rendição verdadeira só é possível quando entendemos que fomos aceitos primeiro e que agora vivemos não para ser salvos, mas porque já fomos. A maior armadilha das obras da lei modernas é que elas oferecem um atalho, mas esse atalho leva para longe da cruz. A proposta do Evangelho é simples, mas radical. Confiar totalmente na obra de Cristo e permitir que o Espírito transforme o coração. Todo o resto é maquiagem religiosa. E como Paulo nos lembra, qualquer tentativa de justiça própria é um insulto à cruz que sangrou por nós. O Espírito Santo é o agente divino da liberdade, da transformação e da vida abundante em Cristo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 18, Paulo afirma: "Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei." Essa declaração revela um confronto direto entre duas formas de viver, uma baseada na direção do Espírito e outra subjugada ao moralismo religioso. O grande problema do legalismo é que ele não apenas deturpa o Evangelho, mas também silencia o mover do Espírito, substituindo a intimidade com Deus por regras estáticas e controles humanos. Quando o moralismo religioso assume o controle de uma comunidade, o Espírito Santo deixa de ser o condutor da fé para se tornar uma figura decorativa. As decisões passam a ser tomadas com base em tradições, regulamentos ou preferências humanas. A sensibilidade ao Espírito é sufocada por fórmulas, e a liberdade do Evangelho é trocada por comportamentos robotizados. O que deveria ser uma caminhada dinâmica com Deus torna-se um ciclo repetitivo de tentativas frustradas de agradar a Deus por esforço próprio. Essa substituição é mais perigosa do que parece. Um ambiente onde o Espírito Santo não tem liberdade para agir é um terreno fértil para o orgulho espiritual, a hipocrisia e a vaidade religiosa. As pessoas passam a medir sua espiritualidade por comparações com os outros e não por fruto do Espírito. Em vez de manifestarem amor, paz, paciência e domínio próprio, exibem aparência de santidade sem transformação interior. A vida cristã perde seu sabor e o fogo da presença divina se apaga lentamente, ainda que as estruturas religiosas continuem de pé. É nesse ponto que Paulo se levanta com autoridade para chamar a atenção da igreja. O apóstolo não propõe uma vida sem disciplina, mas uma vida em que a disciplina flui da direção do Espírito e não da imposição externa. Ele sabia que a verdadeira transformação não ocorre pela força da vontade humana, mas pela atuação sobrenatural do Espírito no coração do crente.
Quando o espírito é silenciado, a fé se torna árida e a igreja se transforma em um organismo burocrático, carente de vida. Deixar-se guiar pelo Espírito é abraçar uma fé que exige escuta, rendição e sensibilidade. É viver pela fé e não pelo medo. É ser moldado de dentro para fora. E esse tipo de vida é incompatível com o moralismo religioso. Paulo nos convida a recuperar a beleza de uma fé que anda em passo com o Espírito, que se alimenta de sua voz e que se recusa a viver aprisionada pela aparência, mas se lança na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Um dos temas centrais da carta aos Gálatas é a redefinição da identidade dos filhos de Deus. Paulo afirma que todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, como está registrado em Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Essa afirmação destrói qualquer sistema de segregação religiosa que se baseie em raça, cultura, origem ou tradição. E no contexto contemporâneo, isso nos confronta diretamente com os inúmeros rótulos denominacionais que tantas vezes substituem nossa verdadeira identidade espiritual por títulos humanos. Hoje, muitos crentes se identificam mais pela placa da igreja do que pela cruz que os salvou. A denominação virou sobrenome espiritual e as doutrinas particulares se tornaram muros que impedem a comunhão entre irmãos. Paulo, no entanto, nos lembra de que a verdadeira filiação não vem de linhagens religiosas ou adesão a sistemas, mas da fé viva em Cristo. É essa fé que nos une, que nos transforma em corpo e que nos livra da tentação de transformar a igreja em um clube de afinidades doutrinárias. O problema dos rótulos não é apenas teológico, mas existencial. Quando uma pessoa se define por sua denominação, ela passa a limitar a ação de Deus ao escopo daquela tradição. Isso gera exclusividade, preconceito e uma falsa segurança espiritual. Muitos se sentem espiritualmente superiores apenas por pertencerem a uma estrutura, esquecendo-se de que diante da cruz todos somos igualmente carentes de graça. Paulo combate esse espírito sectário ao declarar que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. A identidade espiritual, ao contrário, é uma identidade fluida no sentido da comunhão. Ela nos convida a olhar para o outro como irmão, não como concorrente. Ela nos chama para a unidade que não apaga as diferenças, mas que as harmoniza sob a soberania do Espírito. Quando compreendemos que somos, acima de tudo, filhos de Deus, deixamos de defender estruturas humanas e passamos a edificar o reino. Não precisamos negar nossa história denominacional, mas devemos submetê-la à cruz, reconhecendo que ela jamais pode estar acima do Evangelho. Paulo nos chama de volta à fonte da nossa identidade. Não somos filhos do sistema religioso nem da tradição dos homens. Somos filhos de Deus, coerdeiros com Cristo, selados pelo Espírito e inseridos em um corpo cuja cabeça é o próprio Senhor. Todo o resto é acessório. Quando essa verdade nos domina, deixamos de viver por bandeiras e passamos a viver por amor, tornando visível ao mundo o que realmente nos define. Cristo em nós, a esperança da glória. A pureza do Evangelho sempre foi alvo de perseguição. Paulo experimentou isso na pele ao confrontar os sistemas religiosos de sua época e anunciar uma mensagem que rompia com o status quo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 11, ele diz: "Se ainda prego a circuncisão, por que sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz teria cessado." Essa frase revela que a verdadeira perseguição nasce quando a cruz de Cristo é colocada no centro, desmontando todo o sistema humano de salvação. A oposição não vem por qualquer evangelho, mas por aquele que é puro, que não barganha com o mundo e que não se adapta à religião. A perseguição ao evangelho puro não é apenas física, ela é ideológica, emocional e até institucional.
Ela se manifesta quando vozes são silenciadas por denunciarem heresias, quando líderes são isolados por não cederem à pressão de adaptar a mensagem, e quando igrejas fiéis à verdade são desprezadas por preferirem a cruz à popularidade. Paulo foi rejeitado por aqueles que amava, e isso ainda acontece. Quanto mais puro o Evangelho, mais ele confronta os sistemas estabelecidos. E quanto mais confronto, maior a resistência. Hoje, a perseguição assume formas mais sutis, porém igualmente eficazes. Em vez de prisões e açoites, temos cancelamentos, difamações e exclusões veladas. A cultura atual valoriza a inclusão e a tolerância, mas não tolera a exclusividade de Cristo. Um evangelho que diz só Jesus salva é considerado arrogante. Uma mensagem que denuncia o pecado é taxada como discurso de ódio. A fidelidade ao evangelho puro custa caro, porque implica dizer o que o mundo não quer ouvir e o que muitos religiosos também se recusam a aceitar. Mas essa perseguição é, paradoxalmente, uma marca da autenticidade do evangelho. Quando não há oposição, talvez a mensagem tenha perdido seu poder de confrontar. Paulo sabia que se ainda agradasse aos religiosos de sua época, era porque já havia deixado de pregar a cruz. O mesmo vale para nós. O escândalo da cruz jamais será aceito pelo sistema mundano, nem pelo sistema religioso. E se o nosso evangelho não escandaliza, talvez ele não seja o mesmo que Cristo e os apóstolos proclamaram. Ser fiel ao evangelho puro é estar disposto a pagar o preço. É saber que a verdade dói, mas liberta. É aceitar a rejeição dos homens para ser aprovado por Deus. A perseguição, nesse contexto, não é sinal de fracasso, mas de fidelidade. Paulo enfrentou esse caminho com coragem. A igreja de hoje precisa recuperar essa ousadia, não para buscar conflito, mas para manter viva a chama de um evangelho que salva, cura, transforma e incomoda. A cruz continua sendo, em sua essência, um escândalo. Não pela sua forma física ou pela sua representação simbólica, mas pelo que ela declara de forma inegociável. Que o ser humano não pode salvar a si mesmo, que todo mérito é anulado e que a única porta para a salvação é a morte substitutiva de Cristo. Paulo afirma em Gálatas capítulo 6, versículo 14: Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa declaração resume o cerne da fé cristã e também o motivo de sua constante rejeição, tanto ontem quanto hoje. A cruz desmascara o orgulho humano. Ela humilha a autossuficiência e revela a falência de toda tentativa de autopurificação. Por isso, muitos preferem um evangelho que fale de bênçãos, de vitória pessoal e de progresso terreno, mas que não confronte a natureza caída. A rejeição moderna à cruz não se dá necessariamente com palavras, mas com a substituição silenciosa de seu significado. Ela é mantida como símbolo, mas esvaziada de sua mensagem. É usada em colares, púlpitos e músicas, mas evitada como estilo de vida. Cristo crucificado é ofensivo, porque ele nega todo o esforço humano como caminho de redenção. A cruz nos coloca todos no mesmo nível. Pecadores necessitados de graça. Nenhuma religião, nenhum sistema moral, nenhuma espiritualidade alternativa pode oferecer o que ela oferece. E isso incomoda profundamente uma sociedade que preza pela autonomia, pela diversidade de caminhos e pela negação do absoluto. A cruz não oferece múltiplas rotas, ela é a única estrada estreita, e isso continua sendo motivo de escândalo. Esse escândalo não está limitado ao mundo secular. Dentro da própria igreja, há um movimento crescente de diluição da mensagem da cruz. Pregações que evitam falar de pecado, músicas que não mencionam o sacrifício, teologias que minimizam a ira de Deus. Tudo isso revela uma tentativa de tornar o evangelho mais aceitável.
Mas um evangelho sem cruz é uma ilusão piedosa. Ele pode emocionar, mas não transforma. Pode reunir multidões, mas não gera nova vida. A cruz não pode ser um detalhe, ela é o centro. Paulo abraçou o escândalo da cruz com convicção. E essa deve ser também a postura de todo discípulo verdadeiro. Seremos mal interpretados, rejeitados e até ridicularizados, mas não podemos negociar a mensagem. A cruz é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que creem. Rejeitá-la é rejeitar o próprio Cristo. Proclamá-la, mesmo com todos os riscos, é a única esperança de salvação para um mundo perdido. É intrigante observar como, mesmo após conhecerem a liberdade do Evangelho, muitos cristãos se sentem atraídos por um retorno ao jugo da religiosidade. Paulo expressa seu espanto diante disso em Gálatas capítulo 5, versículo 1, ao declarar: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão." Essa advertência revela que o retorno à escravidão espiritual não é apenas possível, mas uma tentação constante. E a razão disso está enraizada na psicologia do controle e na necessidade humana de merecer. A religiosidade, com suas regras bem definidas e seu sistema de recompensas e punições, oferece um tipo de conforto. Ela dá ao indivíduo uma sensação de domínio sobre sua vida espiritual. Ele sabe o que fazer, quando fazer e como será avaliado. Diferente da liberdade em Cristo, que exige rendição e confiança em uma justiça alheia à nossa, o legalismo oferece uma espiritualidade mensurável. Isso atrai a alma orgulhosa, que prefere conquistar do que receber, controlar do que depender. Além disso, a religiosidade fornece identidade. As pessoas se sentem seguras em pertencer a um grupo que pensa igual, que age igual e que valida seus comportamentos. Elas encontram nisso um senso de propósito, mesmo que falso. Há uma sensação de espiritualidade coletiva, onde a conformidade é mais importante que a fé genuína. Mas esse ambiente sufoca o crescimento espiritual e mata a individualidade do relacionamento com Deus. É uma comunidade que valoriza a repetição, mas teme a renovação. Paulo entendia que a liberdade proposta pelo Evangelho era mais exigente que a lei, porque ela não se baseia em regras externas, mas em transformação interior. E viver transformado exige entrega diária, sensibilidade ao espírito, humildade para reconhecer pecados ocultos. É mais fácil seguir uma lista do que escutar a voz de Deus. É mais simples agradar líderes do que se expor à luz do Espírito. Por isso, o retorno ao jugo religioso continua sendo uma tentação sedutora. A liberdade em Cristo não é a ausência de disciplina, mas a libertação do espírito de escravidão. É ser guiado por amor, não por medo. A religiosidade, com toda a sua aparência de piedade, é uma prisão disfarçada. Paulo clama para que os Gálatas não voltem a ela, e esse clamor precisa ser ecoado hoje. Porque o coração humano, inclinado ao mérito, precisa constantemente ser lembrado de que a salvação é dom e não conquista. E a liberdade verdadeira só pode ser vivida quando a cruz ocupa o trono do nosso coração. A graça de Deus, quando mal compreendida, pode se tornar um pretexto para o descontrole. Paulo, ao escrever aos Gálatas, sabia que ao combater o legalismo, também precisava advertir contra o outro extremo, a libertinagem. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, ele afirma: "Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes servi-vos uns aos outros pelo amor." Aqui está um dos grandes perigos da fé cristã: transformar a liberdade do Evangelho em desculpa para a indulgência carnal. O problema não está na graça, mas na má interpretação dela. Muitos, ao ouvirem que não estão mais debaixo da lei,
Assumem que estão livres de qualquer responsabilidade espiritual. Vivem como se tudo fosse permitido, justificando seus comportamentos com frases como "Deus conhece meu coração" ou "Não estamos mais sob condenação". O Evangelho, nesse contexto, é reduzido a uma licença para pecar. Mas Paulo desmonta esse argumento com clareza. A liberdade não é para a carne, mas para o amor. A carne, na linguagem paulina, representa a velha natureza, egoísta, rebelde e inclinada ao pecado. Dar lugar à carne é negar a cruz, mesmo usando o vocabulário da graça. É viver como se o Espírito não habitasse em nós. E esse tipo de vida, embora frequente em nossos dias, é uma negação prática da fé. A graça não apenas nos perdoa, ela nos educa, como Paulo escreve a Tito capítulo 2, versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. A falsa liberdade é tão destrutiva quanto o legalismo. Ambos negam o Evangelho, ainda que de formas opostas. Um aprisiona o crente em regras humanas, o outro o abandona ao caos da própria vontade. A verdadeira liberdade está no equilíbrio. Somos livres da condenação, mas chamados à santidade. Somos salvos pela graça, mas regenerados para as boas obras. A fé que não produz frutos é estéril, e a liberdade que não conduz ao serviço é apenas mais uma forma de egoísmo espiritual. A resposta de Paulo é clara: servir uns aos outros em amor. Esse é o fruto da liberdade genuína. Não vivemos como queremos, mas como quem foi comprado por preço alto. O amor se torna o novo mandamento e o Espírito o novo guia. Onde há graça verdadeira, há transformação. E onde há transformação, não há espaço para a carne reinar. A cruz não nos libertou para pecar sem culpa, mas para viver em novidade de vida. A vida cristã não é um sistema de regras, nem uma sequência de experiências emocionais, mas uma caminhada constante em comunhão com o Espírito Santo. Paulo, ao escrever aos Gálatas, afirma em Gálatas capítulo 5, versículo 16, "Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne." Esse versículo não apenas orienta, mas também denuncia. Há dois caminhos diante de nós, o do espírito e o da carne. E enquanto o mundo se entrega às paixões e a religião tenta conter o pecado com moralismo, o Evangelho nos convida a uma terceira via, uma vida conduzida pelo Espírito. Andar pelo Espírito não é um esforço humano, mas uma rendição diária. Significa abrir mão do controle, rejeitar a tentativa de agradar a Deus por desempenho e permitir que o Espírito molde nossa mente, nossas escolhas e nossos desejos. Essa jornada é progressiva, relacional e, muitas vezes, invisível aos olhos dos outros. Não se trata de exibir dons ou viver em êxtase constante, mas de frutificar em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são o sinal inequívoco de uma vida que respira sob a influência do Espírito. Em um mundo onde a carnalidade é celebrada como liberdade e a religiosidade é confundida com santidade, andar no Espírito se torna um caminho estreito. A carne grita por prazer, a religião exige performance, mas o Espírito sussurra sabedoria e conduz a vida. Esse caminhar exige discernimento espiritual, pois muitas vezes o certo parecerá loucura e o errado atraente. O Espírito, porém, não nos guia por aparência, mas pela verdade que transforma. Ele nos lembra quem somos em Cristo e nos capacita a viver conforme essa nova identidade. A igreja atual precisa urgentemente redescobrir o que significa andar pelo Espírito. Muitos estão cansados da superficialidade religiosa e desiludidos com promessas vazias de uma espiritualidade sensacionalista. A resposta não está em métodos, nem em movimentos, mas em voltar ao fundamento do Evangelho e permitir que o Espírito tenha liberdade para agir.
Isso exige humildade, arrependimento e fome de Deus. E é essa fome que sustenta uma vida que reflete Cristo em meio a uma geração confusa e sedenta de sentido. A carne nunca deixará de lutar contra o espírito, mas a vitória está na rendição, não na força. Andar pelo espírito é aprender a depender, a escutar e a obedecer. É viver em um fluxo contínuo de transformação, onde o pecado perde espaço e a glória de Deus ganha forma em nós. Paulo não nos dá uma sugestão, mas um caminho. Andai em espírito. E esse caminho, embora desafiante, é o único que conduz à verdadeira liberdade e ao propósito eterno da nossa fé. No final de sua carta, Paulo faz uma afirmação que sintetiza toda a teologia de Gálatas e todo o espírito do Evangelho. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Com essas palavras, ele destrói qualquer tentativa humana de buscar reconhecimento espiritual por mérito próprio. Em um mundo movido por vaidades, títulos e conquistas, Paulo aponta para a cruz como a única glória legítima do cristão. Não a cruz como símbolo religioso, mas como o altar da nossa rendição total. Gloriar-se na cruz é admitir que não temos do que nos orgulhar, que tudo o que temos e somos vem de um Deus que se entregou em nosso lugar. É reconhecer que se houve vitória, foi Ele quem venceu, que se há frutos, é porque Ele produziu, que, se há mudança, é porque fomos crucificados com Cristo. Paulo não vê a cruz como ponto de partida, mas como toda a estrutura da vida cristã. E isso desmonta qualquer vanglória espiritual. Não há espaço para soberba onde há sangue derramado por graça. A glória do cristão não está em sua denominação, em sua posição ministerial, nem em suas experiências espirituais. Está em um madeiro ensanguentado, em um corpo que foi moído, em um Deus que se fez maldição por nós. A cruz é o trono da nossa liberdade e por isso Paulo insiste: qualquer outro motivo de glória é traição ao Evangelho. Vivemos em uma geração que ama os holofotes e que idolatra líderes carismáticos, mas a verdadeira igreja ainda encontra sua glória em Cristo crucificado. Quando a cruz deixa de ser o centro, a igreja perde seu poder. Sem cruz, o Evangelho vira filosofia motivacional, vira moralismo ou vira religião fria. Mas onde a cruz é exaltada, há quebrantamento, há arrependimento, há transformação. A cruz nos nivela. Ela nos lembra que o pecado de todos é igualmente grave e que a graça para todos é igualmente abundante. Por isso, gloriar-se na cruz é o único antídoto contra a vaidade espiritual que tanto contamina os corações. Paulo nos desafia a fazer da cruz nosso único troféu. Isso não significa desprezar conquistas ou negar dons, mas reconhecer que tudo se resume a um fato. Fomos amados quando ainda éramos inimigos e resgatados por um sacrifício que não poderíamos pagar. Gloriar-se na cruz é viver em constante gratidão, com os joelhos dobrados e os olhos fixos naquele que, por amor, escolheu morrer para que vivêssemos. Ao final desta jornada pela carta aos Gálatas, torna-se evidente que se Paulo vivesse hoje, seria alvo de intensas críticas, seria chamado de intolerante, fanático, divisivo. Sua insistência na verdade e sua recusa em negociar princípios o colocariam em oposição a muitos que, em nome da paz, abrem mão do Evangelho. Mas a carta aos Gálatas não foi escrita para ser confortável, foi escrita para libertar. E por isso, mais do que nunca, ela precisa ser redescoberta e vivida em nossos dias. A voz de Paulo ainda ecoa: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas é um alerta urgente contra a tentativa de tornar o Evangelho mais aceitável aos olhos humanos.
É um confronto direto com sistemas religiosos que, ainda que bem intencionados, substituem o poder do Espírito por rituais e regras. É um chamado à liberdade que não é desordem, mas transformação. Cada versículo é uma convocação à maturidade espiritual, à dependência do Espírito e à rejeição de qualquer evangelho que não tenha a cruz como centro e a graça como base. Mas Gálatas também é uma carta de esperança. Paulo não apenas denuncia, ele resgata. Ele chama os Gálatas de volta, apela com ternura, intercede como um pai espiritual. E isso revela o coração do Evangelho. Deus não nos corrige para nos envergonhar, mas para nos restaurar. O confronto que Gálatas propõe é um convite ao retorno. Retorno à fé simples, à comunhão sincera, à liberdade verdadeira. É uma carta que grita contra o engano, mas que sussurra com amor. Ainda há tempo. Nosso tempo precisa urgentemente da mensagem de Gálatas. Em meio ao caos teológico, às polarizações religiosas e à superficialidade espiritual, essa carta nos dá direção. Ela nos lembra que não há substituto para a cruz, que não existe vida fora do Espírito e que a verdadeira fé é aquela que opera pelo amor. É hora de abandonar os extremos, o legalismo que sufoca e a libertinagem que destrói, e abraçar o Evangelho que liberta e transforma. Se Gálatas fosse escrito hoje, certamente escandalizaria muitos, mas esse escândalo é necessário. Porque é exatamente esse confronto que precede a libertação. Que a carta aos Gálatas não seja apenas um texto antigo, mas um espelho atual. Que ela nos leve ao arrependimento, nos firme na graça e nos faça finalmente livres para viver o Evangelho como ele é. Puro, poderoso e suficiente. Quantas vezes você já viu a verdade ser calada só porque ela confronta? Deixe nos comentários o que essa carta diria à geração de hoje. Compartilhe com alguém que já sentiu na pele o peso da religiosidade. E, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal. Tem muita coisa que o tempo não apaga. E a verdade do Evangelho é uma delas.